O Salmo de número 138, Salmo de número 138. Vamos colocar em pé, se você puder ficar em pé. Salmo de número 138. Nos diz a palavra de Deus, Salmo número 138. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. O Senhor aplique ao nosso coração a sua palavra. Nós quero convidar as crianças à frente, nós vamos orar por elas, os seus professores e professores, e também por nossas vidas. Vamos orar. Vamos fechar os olhinhos, todo mundo de olhinho fechado. Vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, por esta noite. Nós louvamos por cada um destes pequeninos. E te louvamos, ó Deus, por cada vida aqui presente. Pedimos a tua bênção sobre os seus professores e professoras. Pedimos a tua bênção sobre cada uma aqui, cada família aqui representada. Que a tua palavra possa falar tão profundamente aos nossos corações. Que em meio às tribulações, dificuldades e problemas pelos quais cada uma aqui pode estar passando, nós possamos encontrar alento, refrigério, força e, ó Deus, a certeza de que o Senhor está conosco. E, ó Deus, nos levará a bom termo, como o teu servo, o rei Davi, orou e salmodiou aqui, ó Deus. Nós aqui estamos para te dar graças e render ao Senhor toda glória, todo louvor, tributar ao Senhor. Que o nosso coração possa aprender com o teu servo, através da tua palavra,
que nós possamos sair daqui edificados e com o nosso coração comprometido contigo, Senhor. Nós pedimos a tua bênção e a ação do teu Espírito, a tua graça e misericórdia, porque nada nós merecemos. Reconhecemos isso, Senhor. E assim nós oramos, no nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Podemos assentar. Meus irmãos, este salmo de número 138 é atribuído, e aqui você tem na Bíblia, como salmo, um dos salmos, dentre muitos salmos compostos pelo rei Davi. Davi, pelo contexto do salmo, e nós não temos a certeza do que de fato ele estava passando, mas é notório, é nítido que Davi passava por dificuldades. O rei Davi passava por pressões. Davi passava por momentos muito difíceis. Ele chegou a dizer, como está registrado aqui no versículo 3, no dia em que eu clamei, tu me acudiste. Se é como um memorial e uma lembrança de que o Senhor estava presente na vida do rei Davi. No versículo 7, Davi chega a dizer: se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. O que é muito interessante, de fato, e a vida do rei Davi foi uma vida marcada por glórias, mas também por muitas lutas. E pensar em dificuldades, pensar em pressões, pensar em momentos difíceis, talvez como Davi nós vamos aprendendo e dizendo: Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. Não vai adiantar muito eu espernear, não vai adiantar eu gritar, não vai adiantar eu me revoltar, mas eu preciso reconhecer que o Senhor é Deus. O que é que você faz na tribulação? Quais são as nossas atitudes em meio à tribulação? Eu lia sobre uma pessoa, e talvez pode ser que ao ler aqui um pouco da sua vida, da sua biografia, faça o teste, quem sabe aí no seu coração. Essa pessoa, quando ela fez 7 anos de idade, ela foi forçada a deixar o aconchego da sua família para trabalhar, aos 7 anos de idade. Aos 9 anos ela perdeu a sua mãe. Ela perdeu o seu emprego de balconista quando ela tinha 20 anos de idade. Desejou ir para uma faculdade de Direito, mas não conseguiu. Aos 23 anos, ele entrou de sócio em uma pequena loja. 3 anos depois, aos 26 anos, 3 anos mais tarde, o sócio morreu e uma grande dívida levou anos para ser paga. Aos 28 anos, depois de namorar uma moça por 4 anos, pediu esta mesma moça em casamento e ela o humilhou. Aos 28 anos. Em sua terceira tentativa, ele foi eleito para o Congresso. Mas veja, ele havia perdido 2, foi na terceira. Mas aos 37 anos, ele perdeu a reeleição. O seu filho morreu aos 4 anos de idade. Quando este homem tinha 45 anos, candidatou-se ao Senado e perdeu. Aos 47 anos tentou a vice-presidência e perdeu. Mas aos 50 anos, aos 51 anos, ele foi eleito presidente dos Estados Unidos. Um homem que acreditam ter sido o maior presidente norte-americano, tornou-se um grande exemplo de atitude. O seu nome, e aí você já sabe, foi Abraham Lincoln. Abraham Lincoln aprendeu a enfrentar o desânimo e caminhou adiante dele. Você sabia que foi Abraham Lincoln que, em meio à Guerra Civil, em 1863, estabeleceu a celebração do Dia de Ação de Graças? Lincoln aprendeu o quanto é importante
parar e agradecer a Deus em meio a grandes dificuldades. Talvez esse homem, por tudo que ele passou na vida, ele tivesse muitos motivos para não acreditar em Deus. Talvez ele tivesse muitos motivos para não crer na palavra de Deus. E muitas vezes Deus nos permite grandes exemplos na vida de pessoas que passaram por tribulações, por tristezas, por angústias tão grandes e superaram e deixaram o exemplo de atitudes nobres, de atitudes que precisam ser cultivadas. Eu queria, de forma simples, olhar para este salmo e pensar em atitudes para vencermos na tribulação. Ninguém quer ser tragado pela tribulação. Ninguém quer ser vencido pelas angústias, pelas tribulações da vida. Todos nós passamos, sejam elas grandes ou pequenas. Mas nós precisamos de atitudes, e atitudes diante de Deus, diante dos homens, é que fazem diferença. Nós temos acesso a tantas informações, sim, e grande maioria da população tem acesso, em tese, às mesmas informações. Elas estão aí numa quantidade absurda. Mas a grande questão, de fato, a grande questão é quais as nossas atitudes. Essas atitudes é que fazem a diferença. Que atitudes nós precisamos ter para vencermos, não segundo a nossa ótica, mas segundo o que Deus deseja para a nossa vida? Que atitudes nós precisamos ter para vencermos na tribulação? A primeira atitude que eu quero propor para você, baseado no que o Salmo nos ensina, é que nós precisamos da atitude de adoração. Nós precisamos da atitude de adoração. Se você olhar o versículo 1 do Salmo, o salmista Davi, ele diz: render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. O versículo 2, o salmista vai dizer: prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Ele ainda vai nos dizer no versículo 4, o salmista: render-te-ão graças, é uma esperança, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca. E no versículo 5 ele vai dizer: e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Grande parte dos salmos de Davi foram salmos marcados pela adoração, pela atitude de adoração. Mas uma atitude de adoração, irmãos, não só em meio à fartura. Deus deu muitas vitórias a Davi. Deus deu um nome que, quando Davi andava no meio das ruas de Israel, mesmo quando não era rei, Davi era ovacionado, porque o povo dizia que Saul tinha derrubado 1000 inimigos e Davi 10.000. Imagina o rei Saul ouvindo isso e dizendo: não é para ser o contrário, não é para que o povo estivesse me exaltando e dizendo que eu sou poderoso, eu sou o rei desse povo. Mas o povo estava ali reconhecendo o valor de Davi. Mas mesmo em meio à glória, Davi também experimentou momentos dificílimos. Davi teve momentos como, por exemplo, a perda de um filho, fruto do seu adultério, e que Deus disse: eu vou tirar a vida dele. Deus avisou logo a Davi. E Deus é Deus, e não adianta eu e você tentarmos discutir. Nós aprendemos com Davi, que é o Davi que, em vez de brigar com Deus, não, ele vai orar a Deus. Em vez de brigar com Deus, ele vai jejuar a Deus. Em vez de brigar com Deus, ele vai louvar o Senhor e clamar a Deus. Quem sabe, pode ser que Deus então mude de ideia. Mas Deus sabe o que faz. Nós é que não sabemos o que dizemos. Nós muitas vezes, como diz a Bíblia, não sabemos nem orar, nem o que pedir. Pedimos a nossa vontade. É preciso, e foi preciso que Jesus viesse para o Getsemane dizer de coração. Ele não estava orando ali da boca para fora: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Isso é uma atitude de adoração. E não é fácil.
Porque a nossa tendência, irmãos, como seres humanos e como cristãos, a nossa tendência é murmuração, a nossa tendência é reclamação, a nossa tendência é comparação, e por aí vai. Senhor, por que o Senhor faz isso para fulano e não faz para mim? Senhor, olha para mim, Senhor, eu sou um bom crente, Senhor. Olha, Senhor, eu não falo no domingo, Senhor, eu dou dízimo e oferta, Senhor. Ó, Senhor, eu até de vez em quando eu mando um presentinho para o pastor, Senhor, eu agrado até o teu servo da igreja, o Senhor não olha para mim, pastor, não, Senhor. Senhor, eu participo, o Senhor já tem ideia, Senhor, de quantos ministérios na igreja eu sirvo e trabalho. Já pensou se eu entrasse na justiça contra a igreja, contra a tua igreja? Olha quantos ministérios, olha quantos trabalhos eu desenvolvo, Senhor. E a gente começa a viver dessa forma. A gente perde a perspectiva de dizer, Senhor, muito obrigado, eu estava lá atrás de vocês, pela cruz. Quem sabe a gente precisaria da cruz aqui, para lembrar sempre, toda vez que a gente entrasse, e alguém até olhasse e dissesse, menino, essa cruz aí na igreja de vocês. Aí você dissesse, é porque nós somos devedores da cruz, do que foi feito na cruz do Calvário. Nós precisamos da atitude urgente de adoração. Dobrarmos os joelhos como Davi orava, sem saber o que Deus ia fazer, mas ele dobrava para exaltar o Senhor, porque ele sabia o que Deus tinha feito na vida dele. Só dobra os joelhos para adorar a Deus em meio à tribulação e à dor quem sabe o Deus que tem. Não é o Deus que a gente barganha, não é o Deus que os homens usam aí fora, não. Você que conhece o Deus da palavra, você que busca ao Senhor, que ora ao Senhor, que coloca a sua vida diante de Deus, em meio à tribulação, que as pessoas não entendem como é capaz de uma pessoa adorar a Deus em meio à dor e à tribulação. Eu jamais vou esquecer, irmãos, de uma colega de Solange, professora, que na época da igreja dos Guararapes, duas jovens, elas faleceram no acidente. Um carro voltava da área lá de Japaratinga, depois de Maragogi, em Alagoas, e numa curva o carro sobrou, o carro capotou, o motorista saiu do carro, tirou as duas jovens, tirou a noiva dele, tirou as duas jovens que eram irmãs, Jaqueline e Michaline. Eu lembro como se fosse hoje da imagem delas. E quando elas foram, uma delas a Jaqueline foi tirar o noivo dela dentro do carro. O carro deu uma primeira explosão. E ela se desesperou e correu para o carro, e a irmã dela correu, e o rapaz que estava dirigindo correu também, veio uma segunda explosão mais forte. E o jovem, aquele André, estava se formando em engenharia, estava se formando em teologia para ser pastor, filho de muitos casais que conhecem aqui, de Alcione e do pastor Ciro. André, ainda na juventude, veio a falecer. Nós tivemos um sepultamento, irmãos, uma semana, coisa de menos de 7 dias depois, outro sepultamento, na igreja presbiteriana dos Guararapes. Eu e Solange, a gente estava com o coração partido. Eu disse, olha, eu não quero nem chegar perto do caixão. Elas tiveram mais de 70% corpo queimado, e a outra mais de 90%. Terrível. Eu disse, eu quero guardar a lembrança de Jaqueline e Michaline, dos louvores, da ministração do louvor, de servir ao Senhor como pastor. Eu chego junto, mas eu não quero olhar. Eu quero guardar a lembrança delas, adorando ao Senhor. E uma professora, colega de Solange, chegou e disse, eu fiquei impressionada com aquele culto. Como o povo, mesmo em meio às lágrimas, pode adorar a Deus. E essa mulher veio tempos depois a entregar a vida dela ao Senhor Jesus Cristo. A adoração é uma atitude que nós precisamos ter para vencer a tribulação. Mas não só adoração. Só adorar, só você ficar lá no seu quarto adorando, só você vir à igreja e adorar e cantar louvores, é muito gostoso, é muito bom a gente estar no meio dos irmãos. Mas nós precisamos mais do que isso. Nós precisamos de uma segunda atitude, coragem. Olha o que está no versículo 3. O salmista Davi nos diz, no dia em que eu clamei, tu me acudiste, e alentaste
a força de minha alma. O Senhor alentou, o Senhor deu alento, o Senhor revigorou a minha força. Alentaste a força de minha alma. O Senhor renovou a força da minha alma. Em meio à tribulação, em meio à dor, quando você adora, Deus provê coragem. Coragem para fazer o que é certo. Coragem para fazer o que glorifica o nome dEle. Coragem para fazer o que traz bem ao povo e ao nome de Deus, acima de qualquer coisa. É um espírito aqui, a ideia de agressividade, na segunda parte do versículo, que pode ser traduzido este versículo, essa segunda parte, quando diz: alentaste a força de minha alma, no hebraico, pode ser traduzido: me fizeste corajoso e valente de coração. O Senhor fez isso no coração de Davi. Veja bem, nem sempre Deus muda a situação. Não vai adiantar você fugir, não vai adiantar você correr, não vai adiantar você sair pulando de igreja em igreja. Não adianta. A situação ela permanece. Muitas vezes o que Deus faz é mudar o nosso coração. Deus muda o nosso coração. Lá em 1 Samuel, capítulo 30, depois você pode ler esse capítulo com bem calma, pensando na vida do rei Davi. Davi havia saído de uma cidade chamada Ziclag. Ele havia deixado, ele e os seus guerreiros deixaram as suas esposas, os filhos, tudo, ele estava sendo perseguido por Saul. E eles fugiram, então, Davi com os seus guerreiros fugiram para a terra dos filisteus, que era o povo de Golias. E aí então Davi, para dar apoio aos filisteus, se propôs a guerrear junto com os filisteus. E quando Davi chegou com os guerreiros dele para se unir ao exército filisteu, como uma mostra de gratidão pelo fato dos filisteus, mesmo tendo ele, tempos atrás, morto a Golias, os filisteus chegaram e disseram: não, volte para casa, volte com os seus guerreiros, nós não precisamos de vocês. O medo dos filisteus era como se Davi estivesse montando uma armadilha, e eles dispensaram o serviço de Davi e dos guerreiros. E aí o que aconteceu? Quando eles viajaram dias de volta, que chegaram na cidade de Ziclag, a cidade estava saqueada e queimada. As esposas de Davi e dos guerreiros, os filhos de Davi e dos guerreiros haviam sido levadas. Eles não sabiam para onde. E agora? Agora imagina os guerreiros que atenderam a ordem de Davi: nós vamos lutar com os filisteus. Viajaram de ida, viajaram de volta, e quando chegam na cidade, a cidade está queimada, as esposas não estão, os filhos não estão. Sabe o que a Bíblia diz? Que alguns do povo começaram a dizer: nós vamos matar esse Davi. A gente estava todo mundo quietinho aqui na cidade, estava todo mundo com suas famílias. Davi inventa de guerrear sem nenhum pedido dos filisteus por nossa ajuda. Davi inventa esse negócio da gente lutar com eles. A Bíblia diz que alguns do povo alimentaram no coração o desejo de matar, de tirar a vida de Davi. E o que é que Davi faz? A Bíblia vai dizer lá em 1 Samuel 30, naquele capítulo, a Bíblia vai dizer que quando eles pensaram em apedrejar Davi e tirar a vida dele, a Bíblia vai dizer que Davi foi buscar o Senhor. E a Bíblia diz que Davi se reanimou no Senhor. É quando nós reconhecemos que a coragem não é nossa. Nós precisamos ter a atitude de coragem pelo Deus a quem servimos. Davi não foi enfrentar Golias porque era afoito, porque era doido, porque era sanguíneo, explodiu ali de emoção e foi jogar a vida dele diante de um guerreiro experiente. O que consumiu Davi foi ver aquele gigante filisteu, pagão, afrontando o nome de Deus. Então ele disse: rapaz, se ninguém do exército vai, levou. Alguém tem que ir em nome do Senhor. Não é possível que um filisteu, um pagão desse, vai ficar afrontando o nome do nosso Deus. Essa coragem não é nossa, não é sua.
com temor e tremor diante de Deus. A igreja primitiva, se você se transportar para aquela época de Davi, para a época da igreja, a igreja foi perseguida e a igreja continuava pregando o evangelho, ela não parou de falar das grandezas de Deus, do que Jesus fez. Mas por quê? De onde vinha essa coragem? Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. E testemunhas ali é martírio, ou seja, testemunhas no sentido de gente que pode ser martirizada, sofrer. Mas a gente tem coragem, que tem o poder do Espírito de Deus para viver o Evangelho e testemunhar o Evangelho. Para vencermos na tribulação, não adianta só a adoração. Nós precisamos muitas vezes clamar por coragem. Senhor, me dê coragem. Me dê coragem para ser diferente. Me dê coragem para falar diferente. Me dê coragem para agir de modo diferente. Senhor, me dê coragem para sofrer, mas não deixar de viver o teu Evangelho. Senhor, me dê coragem para perdoar quando todos querem apedrejar, como quiseram a Davi. Senhor, me dê coragem para abraçar quando às vezes muitos querem rechaçar. Senhor, me dê coragem para amar quando o clamor da cidade é para odiar. Coragem. Precisamos de coragem para vencer na tribulação. Não só nós precisamos da atitude de adoração, não só precisamos da atitude de coragem, mas nós precisamos também de uma outra atitude, que está no versículo 6, é a atitude da humildade. O salmista vai dizer: o Senhor é excelso, é tremendamente grande, contudo, Ele atenta para os humildes, os soberbos, Ele os conhece de longe. A atitude que nós precisamos ter em meio à tribulação, à dificuldade, aos problemas, é a atitude da humildade. Repito, não só adoração, não só coragem, porque às vezes a coragem pode nos fazer afoitos, a coragem pode nos fazer soberbos, e a Bíblia vai dizer: os soberbos Deus conhece de longe, mas aos humildes Ele atenta. Para os humildes Ele atenta. Ele atenta para os humildes. Deus cuida dos humildes. E tanto cuida. E Davi, o rei Davi, podia dar um grande testemunho disso. Deus foi buscar Davi, cuidando das ovelhas. Deus pegou o profeta Samuel, quando Davi ainda era muito jovem, e mandou à casa de Jefté. E Deus disse a Samuel: você vai ungir para mim um rei, porque eu já reprovei Saul. E você vai lá na casa de Jefté, e você vai ungir, vai ser um dos filhos de Jefté. E a Bíblia diz que então Jefté começou a passar os seus filhos, e dentre eles alguns guerreiros do exército de Saul. E foi passando um, e Deus disse: não é esse, outro, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. E quando Samuel foi ungir um deles, que achava que era aquele, Deus disse: não é esse. Samuel acha estranho aquilo e para com Jefté e diz: olha, vem cá, seus filhos, eles estão aqui. Mas Deus está dizendo que não é nenhum desses, você não tem mais nenhum filho. E aí então Jefté diz: bom, tem um, está lá, está pelo campo lá. É umzinho. Samuel diz: ó, tem que trazer ele. Deus está dizendo que não é nenhum desses. Se você ainda tem um filho, traga ele. Eu tenho que saber, Deus tem que me orientar e dizer se é ou não é ele. Mas não é nenhum destes. E quando Davi chega, aquele pastorzinho simples, Samuel, Deus diz a Samuel: é isto que você vai ungir. E Samuel vai ungir aquele menino muito novo, caçula, de 7 filhos que passaram. Deus não permitiu que Samuel ungisse até chegar Davi, muito novo.
inexperiente de exército, mas Deus estava dizendo: é esse, é ele, Samuel, pode ungir ele. Nós precisamos de humildade, porque muitas vezes nós achamos que somos nós a bola da vez. Nós achamos que nós sabemos o que fazer e como fazer. Você não imagina quantas vezes o pastor tem que orar e dizer: Senhor, tem misericórdia. O que falar nesse momento, Senhor? Senhor, às vezes não é o que falar, Senhor, é o que fazer. Às vezes a melhor coisa, Senhor, quando a gente recebe essa direção, é calar. E tem hora que o silêncio é a melhor coisa diante de Deus, até que Deus de fato dirija o nosso coração e diga: agora sim é a hora de falar. Agora é a hora de falar. O chamado de Deus não é consoante às nossas qualificações, porque as nossas qualificações são dadas por Ele. Você talvez já tenha visto um adesivo: Deus não chama os capacitados, Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Deus não fica atrás de quem é o melhor. Não, o melhor não era Davi. Jefté tinha filhos mais velhos e guerreiros, muito experientes de guerra, mas nenhum deles disse: Rei Saul, usa aqui o bicho, sou eu sou o cara, eu sou o filho de Jefté, que eu não aguento ouvir essa palavra desse incircunciso, desse pagão Golias. Se eu der que morrer, em nome do Senhor eu morro, mas ninguém vai ficar no exército, aqui todo mundo com medo. Nenhum deles. Foi preciso um pastorzinho de ovelhas ser comissionado pelo rei Davi para levar alguns presentes para o comandante da guarda, para Davi chegar lá no campo de batalha. Os olhos dele brilharam. Talvez nunca tinha ido no campo de batalha, só cuidado de umas ovelhinhas. Agora estava aquele jovem no campo de batalha para ser usado por Deus. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 1, de 26 a 29, que Deus escolheu as coisas humildes, as coisas desprezadas. 1 Coríntios 1, 26 a 29. E Deus escolheu as coisas que não são para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie. Então Deus muitas vezes vai fazer algo extraordinário através das nossas vidas, para que eu e você nós aprendamos a humildade. Às vezes a gente vai pensar que vai ser através da gente. Não, vai ser através de outro. Para que a gente fale e diga: Senhor, louvado seja o teu nome. Eu pensei que eu era a bola da vez e não fui, foi o outro. Para que o teu nome seja exaltado e glorificado, para que eu aprenda a ser humilde, a reconhecer que só o Senhor é Deus. Você quer vencer na tribulação? Seja humilde. Não fique dizendo que você é e pensando que é, o que é, o que é, o que é. Não. Pare diante de Deus e diz: Senhor, tu conheces o meu coração. Eu não sou melhor do que nenhum dos irmãos. E eu tenho consciência disso, Senhor. O pouco que sou, Senhor, eu reconheço que é fruto da cruz, do que Jesus fez por mim. E se não fosse a cruz, Senhor, eu seria pior do que todos esses. Então, Senhor, eu só posso dizer: eu sou um devedor da cruz. Sempre lembrar: obrigado, Senhor. Obrigado pelo que o Senhor fez, pelo que o Senhor faz e pelo que o Senhor continuará fazendo na minha vida. E a gente reconhecer a nossa pequenez diante de Deus. Porque, como diz Paulo, é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. É na nossa fraqueza. Paulo não está dizendo: é no meu pecado, porque eu tenho prazer em pecar. Não, ele diz: é quando eu me sinto tão limitado, que eu queria agir, mas eu vejo que eu sozinho não consigo resolver. Aí eu paro e vou orar ao Senhor, eu vou buscar o Senhor. E é justamente nessa minha limitação que Deus diz: eu queria lembrar a você que eu continuo sendo Deus, que eu amo você, que eu cuido de você, que eu estou à sua frente. Eu quero lembrar que eu estou à frente de todo esse problema. E a gente vai aprendendo a caminhar como a igreja primitiva. Nós precisamos da atitude de adoração. Nós precisamos da atitude de coragem. Nós precisamos da atitude de humildade. Mas nós precisamos também da atitude de confiança. O salmista vai nos dizer no versículo 7: se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida.
Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. Isso é confiança. Nós precisamos ter atitude. O rei Davi era guerreiro, experiente. O grande risco era confiar na sua própria força. Mas Deus permitiu algumas coisas na vida dele para lembrar Davi: Davi, eu continuo sendo Deus. Eu continuo te amando, eu capacitei você, mas eu levei você, eu tirei você lá daquele rebanhozinho. E o pobre homem de Israel, porque ele não era um grande empresário, não era um grande criador, a família não era riquíssima. Eu tirei você lá. E veja o que eu fiz com você. Eu tirei você que cuidava de uns rebanhozinhos ali, e eu fiz você o rei de Israel. Davi, você sabe o que é isso, Davi? O que eu fiz com você? E às vezes Deus tinha que lembrar Davi disso, do que Deus tinha feito com ele, como faz com cada um de nós, as oportunidades que Ele nos dá, as bênçãos que Ele nos concede. E Ele espera que eu e você possamos aprender a dia após dia a confiar nele. Como diz o rei Davi no versículo 7: se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida, porque Deus é o doador da vida. Mas ele diz mais: estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, porque Deus é maior que os meus inimigos. Deus é maior que os meus inimigos. E faz mais Deus. Davi diz: a tua destra me salva. O que mostra, e Davi está declarando, Deus tem o controle sobre a batalha. Deus tem o poder e o controle sobre a minha tribulação, sobre a minha angústia, sobre os nossos problemas, as nossas angústias, as nossas tribulações. É isso que Davi está dizendo. Deus, por isso Davi diz: a minha confiança está no Senhor. Como nós cantamos aqui, Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Porque Deus, Ele é o doador da vida. Deus, Ele é maior do que os nossos inimigos. Deus é Ele que tem o controle sobre as nossas batalhas, sobre as nossas tribulações, sobre as nossas dores, sobre os nossos sofrimentos. Nós é que precisamos confiar nele. Nós é que precisamos confiar nele. Por isso nós cantamos aqui, e quando cantamos aquele louvor que terminamos trocando aquela expressão, aquele louvor muito bonito do Kleber Lucas, e aí no momento ele diz: você acreditou, o texto, a letra original. E há anos e anos atrás o grupo mudou, e quando fomos cantar como igreja, nós cantamos, e se você olhar esse louvor, é a única partezinha do louvor que a gente mudou, que o próprio grupo propôs isso, foi: você me transformou, não é você acreditou. Deus não acredita em mim, quem tem que acreditar sou eu nele. Não é Deus que olha para mim e fala: sabe uma coisa, eu vou investir nesse aí, vou investir no Israel, no futuro dele. Eu acho que se eu investir nele, se eu investir no André, se eu investir no Samuel, se eu investir no Amado, se eu investir no Patroninho, tem uns aqui que até vale a pena, não vale nada. Não é verdade? Eu tenho que acreditar em Deus, não é Deus acreditar em mim. Deus não tem essa de em nenhum canto da Bíblia. Está dizendo que Deus faz um votozinho de confiança em mim, em você, nada disso. Deus tem planos. Bem sei que tudo pode, e nenhum só de teus planos pode ser frustrado. Não depende do homem brincar de Deus e com Deus, não. E Deus muitas vezes nos permite coisas e depois Deus para como pai. Você é pai, mãe, você sabe. Você solta um pouquinho a rédea, deixa, não, peraí, eu vou soltar até aqui, mas daqui também não passa. Daqui eu chamo a filhona, as filhas, o filho, que você tiver, vem cá, senta aqui. Deixei você agir até aqui, mas chegou no limite. Eu queria dar algumas lições para você, por isso que eu permiti você agir até aqui. Deus faz isso. Não é uma questão de Deus acreditar na gente. Eu e você é que precisamos acreditar em Deus, é o que a Bíblia diz, toda a Bíblia está mostrando isso. E o rei Davi vai dizer isso: tu me refazes a vida, tu estendes a tua mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva, porque ele confia no Senhor.
Ele sabe o Deus que tem. E eu e você, quando conhecemos a palavra, quando conhecemos o Deus da palavra, nós podemos acreditar nisso. Que até, ainda que a nossa vida estivesse correndo risco, nós vamos lembrar, Deus é o doador da vida. Deus é maior que os meus inimigos. Deus tem controle sobre a batalha, sobre as tribulações, sobre o sofrimento, sobre as dores. E é por isso que eu confio nele. Eu conheço esse Deus da palavra. Isso requer de nós a atitude de confiança. Só podemos vencer na tribulação quando nós podemos dar as mãos. E às vezes, mesmo quando estamos sozinhos, podemos dobrar os nossos joelhos e dizer: Senhor, eu sei que tu existes. Tu és o meu Deus. Cantamos: és o meu Deus. Tu és o meu Deus. E podemos declarar isso. Mas por último, eu quero dizer que nós precisamos de uma quinta e última atitude, pelo menos algumas que podemos ver tão claramente. Precisamos da adoração, precisamos da coragem, precisamos da humildade, precisamos de confiança, mas nós precisamos também de visão. Eu e você, nós precisamos de visão. Não é divisão de briga, não, é de visão, enxergar além do problema. Olha o que diz o versículo 8: em meio à tribulação, às dificuldades, o rei Davi diz: o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. Nós temos uma tendência, irmãos, de focarmos no problema. E o ser humano é assim. Se eu parasse com você agora, e sentasse com você, imagina que eu parasse na porta e dissesse: vem cá, eu queria 5 minutinhos só cedo. Primeiro susto, é você dizer o que foi que eu fiz de errado. E já passa outro pelo lado, aí, ui! E se o pastor disser: ó, tá aí para a gente ter um gabinete nessa semana, você pelo amor de Deus, o que foi que você fez? Eu ouvi quando o pastor disse: eu queria ter um gabinete, porque o gabinete é uma média de uns 50 minutos. Então, pense no tempo. O pastor e eu, a igreja do conselho, disse assim: ó, pastor, vamos fazer o seguinte, vamos valorizar os membros e sim, qual é a ideia? A gente faz assim: quando a gente for ter uma reunião do conselho, a gente começa sempre orando e depois tem uma ata para ler. O primeiro assunto, o que é que a gente faz? Quando for mais ou menos assim, um mês antes da reunião, para a pessoa se preparar, organizar a agenda, a gente diz assim: fulano, a gente queria que você fosse lá no conselho, Juliana, eu queria que você fosse lá no conselho. Aí eu disse: irmãos, mas qual é a finalidade? Disse: não, é a gente parar e dizer: poxa, Juliana, que legal você se dispôs a trabalhar com os adolescentes e tal, mas a gente não diz que a gente vai elogiar, que a gente vai louvar a Deus pela vida da pessoa e tal. Eu disse: irmãos, vocês são loucos, vocês vão marcar um mês antes. Imagina chegar para membro ou para o membro, né? Não tem variação aí no português. Imagina você chegar e dizer: ó, daqui a um mês vai ter uma reunião do conselho, aí queria que você fosse lá. Essa pessoa vai passar a ter diabetes que não tinha, vai passar a ter pressão alta que não tinha, ela vai ficar: meu Deus, o que foi que eu fiz? E se ela perguntar: pastor, houve algum problema? E se o pastor disser: não, lá na reunião você vai saber, piorou. Aí ela vai dizer: mas o negócio é tão grave que o pastor não está nem podendo falar o que é que ele vai tratar lá na reunião. Eu disse: irmão, vamos abortar esse negócio, vai matar um bocado de membro da igreja. É lógico, a gente chega lá, manda uma palavra do conselho. Cada irmão deve reconhecer e louvar a Deus. E você tem filhos aqui, tem filhos ali, tal ministério, tal trabalho. Elogie. A Bíblia diz: a quem honra, honra. Não tem nenhum problema em relação a isso. Mas veja bem, nós colocamos o coração no problema, nos problemas, nas tribulações, no cenário imediato, na coisa que está acontecendo ali. E a gente começa a se desesperar. E o coração vai ficando ali, já a gente não enxerga mais nada na vida. O salmista nos ajuda a olhar para o produto final da obra de Deus em nós. Aprenda isso. Davi não estava dizendo que estava brincando de alegria
Mas em meio à dor, ele tinha motivos para se alegrar. Em meio à dor, ele tinha motivos para adorar a Deus. Então veja bem, não deixe o seu coração nos problemas. Não deixe o seu coração nos problemas. E eu digo a você, de todo, não é fácil isso. Mas eu digo, Senhor, eu me recuso. Eu me recuso a deixar o meu coração nos problemas. A gente tem que ir aprendendo. E não pense que é fácil para mim, não. Eu lembrava de gente que, logo nos primeiros anos aqui, a pessoa batia na porta, abria um pouquinho assim, fazia, pastor, posso falar? Tem alguém? Não, pode entrar no gabinete. A pessoa fazia, é bronca, viu? Aí eu disse, tá certo, pode entrar. Aí isso aconteceu uma semana, 15 dias depois de novo. A pessoa batia, abria assim, fazia, posso entrar? Disse, pode. Tem alguém? Não, é bronca, viu? Aí, quando isso vai acontecendo meses, e outra vez que a pessoa bateu, quando abriu, eu disse, manda a bronca, pode entrar. Não, você vai ficar calejado, é bronca. Ninguém vem lá para o gabinete, ninguém não, desculpa. São raros os que voltam às vezes para parar, nem sempre para aparecer. Deu certo, viu? Que bênção, glória a Deus por isso, pai. Deus abençoe o seu dia, o Marquinhos já está resolvido. Glória a Deus, pronto, pastor ganhou o dia. Que bênção que está resolvido. Que bênção que a gente cresça, que bênção que a gente vença os problemas, as dificuldades, os pecados. Não deixe o seu coração no problema. Você precisa ter visão, você precisa olhar para além da tempestade. Nós cantamos um louvor que eu não sei nem se você se apercebe que você está cantando. Há um louvor que também, eu acho que é do Kleber Lucas, que ele diz que ele vai continuar a louvar tudo, ainda que o céu ficou negro, sei lá o que, ele diz, porque o sol não deixou de brilhar. Pensa o cara que está lá, ou no Polo Sul ou Polo Norte, que ele passa meses sem ver o sol. Aquele negócio cinza, rapaz, isso dá uma depressão. O cara fica, rapaz, cadê o sol? O sol ainda existe. O sol eu existe. Não, o sol está lá. O sol não mudou. Então veja, não deixe o seu coração no problema. Você tem que olhar além das nuvens. Porque o sol não deixou de brilhar. Jesus não deixou de brilhar. Ele não deixou de ser Senhor da igreja, o dono da igreja, o cabeça da igreja. Então você tem que olhar além. Não deixe o seu... Não estou dizendo que você não vai tratar, não vai tratar. Mas não deixe de sucumbir e afundar no problema. Nós precisamos olhar além. E na hora que o salmista diz, o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo, Davi tinha experiência de vida. Porque Davi, irmãos, ele saiu, repito, lá daquele rebanhozinho, daquela família simples, humilde, para ser o rei de Israel. De pastor de ovelhas, ele foi levado a soldado, a encarar Golias. De soldado, subiu a rei. E quando Davi diz que o Senhor, o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tradução que nós usamos, a Nova Versão Internacional, ela diz, o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Essa era a paz que Davi tinha. Deus há de cumprir o seu propósito para com a minha vida. E é uma lição que nós aprendemos. Quando você não tiver, aprenda isso. Eu já tenho falado isso, não foi só para uma, não. Para algumas dezenas de pessoas aqui na igreja. Quando você pensar que você não tem ninguém por sua defesa, não se engane. Você tem o melhor defensor. É Deus. É na hora que você pensa que você está sozinho, que ninguém estava cuidando de você, e Deus diz, Deus está. É como o Salmo diz. É certo que o Senhor não dorme, nem dormita, nem cochila. Deus nem pestaneja. Ele está vendo todas as coisas. Então Deus cuida da minha vida, Deus cuida da sua vida. E nós precisamos aprender isso. E precisamos ter visão disso. Senhor, obrigado. Obrigado porque debaixo das nuvens cinzentas,
o Senhor está cuidando de cada um de nós. Ele está nos enxergando e procurando nos dar visão, abrir os nossos olhos para que a gente olhe além do problema, para que a gente tenha condições de tratar do problema e passar por aquela dificuldade. O rei Davi passou por aquelas dificuldades. O rei Davi saiu daquele rebanho de ovelhas para ser soldado e rei, não de graça. Deus estava preparando sem que Davi pudesse estar percebendo o que Deus estava fazendo. Às vezes eu e você, nós não percebemos o que Deus está fazendo. Como Deus está usando as circunstâncias ao nosso redor para nos preparar para algo que eu não sei o que é. Eu só sei de uma coisa: Ele é Deus. E que eu preciso colocar os meus olhos na cruz para ver além do problema. O urso veio, e preparou Davi para o leão. O leão veio e preparou Davi para Golias. Na hora que Saul viu Davi, Saul disse: não tem condição. Um jovem desse, um menino desse, vai enfrentar um guerreiro como Golias, um filisteu experiente, guerreiro. Não tem condição. Não dá não. E aí era uma crise para Saul. Quem do meu exército vai enfrentar a Golias? Aí vem um menino desse, um cara desse, não tem a mínima condição. E Davi tem que dizer: ó rei, eu estava cuidando das ovelhas, do rebanho do meu pai, e veio o urso, e eu tirei da boca do urso o cordeiro que ele levava. Veio depois, então, outra experiência, veio o leão e eu também matei o leão. Agora Saul pensa: peraí, já que ninguém tocou no exército, então tem um doido que está agora querendo ir, que está dizendo que enfrentou um urso e um leão. Não tem ninguém para dizer: não, eu estava lá. Eu não tive coragem de enfrentar nem urso nem leão, mas eu vi quando Davi fez, não estava sozinho, era a palavra dele. Então Saul faz: então ok, tudo bem, você vai enfrentar, vai. Então vamos botar armadura nesse cara. Bota a armadura nele. Ele diz: está pesado demais, eu não sou acostumado a lutar com isso. Eu não tenho costume. Você vai o quê? De peito aberto? Não, o Senhor vai comigo. Eu não tenho costume. Se eu for com essa armadura, eu vou ser vencido. Eu não sei trabalhar com esse negócio. É pesado demais. O urso veio e preparou Davi para o leão veio e preparou Davi para Golias. Golias veio e preparou Davi para Saul. Saul, rei de Israel, que atentou contra a vida de Davi, veio e preparou Davi para o trono. Quanto mais Saul fazia para derrubar Davi, mais Deus honrava a fidelidade de Davi, e os planos de Deus já estavam traçados. Não tinha conversa, não tinha Saul, não tinha exército, não tinha Golias, não tinha nada. Deus queria o rei Davi, Deus queria aquele jovem Davi no trono. E quando Deus tem um plano, Deus é Deus, louvado seja Deus por isso. Deus permite as situações aparentemente impossíveis em nossas vidas para nos levar a lugares maiores. Quando nós chegamos no limite, Deus chega com a providência dele. O limite para Moisés, com o povo que saiu do Egito, foi o Mar Vermelho. Deus abriu o mar. O limite para Abraão foi a morte de Isaac. Como Deus vai pedir o meu filho, que Deus prometeu, agora Deus está pedindo ele de volta. De onde vai vir a minha descendência? Deus proveu o cordeiro para morrer no lugar. O Senhor proverá, foi o que disse Abraão ao seu filho Isaac. O limite de Ana era a esterilidade. Ela queria muito ver o filho. Deus lhe deu um filho, um dos maiores profetas de Israel. Deus deu Samuel, um dos maiores profetas de Israel. Que homem fiel a Deus. Impressionante a história de Samuel. Para muitos, o limite de Jesus seria a morte. Crucificaram-no pensando que a cruz e a morte o venceria. Deus o ressuscitou. Louvado seja o Senhor Jesus. Qual o seu limite? Nós precisamos pensar quais as nossas atitudes diante dos nossos limites.
para vencermos na tribulação. Nós precisamos de adoração. Para vencermos na tribulação, nós precisamos de coragem. Para vencermos na tribulação, nós precisamos de humildade. Para vencermos na tribulação, nós precisamos de confiança em Deus. Para vencermos na tribulação, nós precisamos de visão. Olhar além do problema, das dificuldades. O problema que você está passando, a dificuldade que você está passando, descanse em Deus. Só faça até onde Deus permite. Cuidado para você não atrapalhar Deus, porque aí você pode também as consequências. Peça muita sabedoria a Deus, como nós precisamos. Busque pessoas que possam lhe ajudar na palavra. Muitas vezes sofremos, porque a gente quer cumprir a palavra, mas Deus está cuidando da gente. E não se engane. Quando você não souber o que fazer, pare. Pastor, mas que a igreja de Jesus? Pare, meu irmão. A igreja de Jesus. Não é nem o pastor que vai agir nessa hora. O melhor é que o cabeça da igreja possa agir por meio do seu Espírito Santo. Ele sabe todas as coisas. O que é que nós aprendemos em meio à tribulação? Eu quero terminar com essa história. Um jovem cristão, ele foi visitar um homem muito idoso, piedoso, muito dedicado a Deus, de uma sabedoria singular, um conselheiro, mas uma pessoa muito simples. Esse jovem, então, perguntou a esse homem idoso: você poderia orar para que eu seja um crente melhor? Para que eu seja um crente mais dedicado, um discípulo mais consagrado, mais paciente, mais amoroso, mais compreensivo, mais agradecido do que murmurador, mais bênção do que maldição? E aquele homem, então, na sua simplicidade, disse: sim. Você só quer que eu ore? Ele disse: não, eu queria só isso. Que você orasse para que eu tivesse essas qualidades. Então eles se ajoelharam juntos. Aquele homem idoso e aquele jovem. E o idoso então colocou a mão sobre a sua cabeça e começou a orar. E dizer: Senhor, tu sabes o que esse jovem deseja ser para ti, Senhor. Ajuda. Manda tribulações para este jovem pela manhã. E, ó Deus, à tarde, antes e depois do almoço, manda também um pouco mais de tribulações. Também à noite, antes e depois do jantar, envia mais tribulações, até que ele vá dormir pensando nas tribulações do dia. Então, quando aquele homem terminou de orar, o jovem então perguntou a ele: não, tribulação não. O senhor não entendeu o que eu pedi? Eu pedi para ser um crente melhor. E aquele sábio idoso então olhou para aquele jovem e disse: eu sei, meu filho, mas é através da tribulação que nós aprendemos que o bom marinheiro não se faz em águas calmas. É através da tribulação que nós aprendemos que o bom marinheiro não se faz em águas calmas. Eu não desejo que você, quando tiver águas calmas, diga assim: meu Deus, pelo que o pastor está orando por mim, eu oro a Deus para a minha vida e para a sua, que Ele faça a vontade dEle nas nossas vidas. Eu não escolho experiências pelas quais tenho que passar. Eu tenho que viver. Você precisa viver. Mas nós precisamos de atitudes, e atitudes bem firmadas na palavra. A minha oração é que você reflita sobre essas atitudes. E a minha oração é que, em meio à caminhada, você faça como Davi. Você se volte para bem dizer ao Senhor. E você tenha as atitudes corretas. Para que nós juntos, possamos vencer na tribulação. Deus abençoe o Senhor.